Se lhe faltar a luz em casa, vai assumir de imediato que o problema é só seu, é do prédio ou é da sua zona de residência. Se quisermos resolver um problema com eficácia, precisamos fazer sempre uma viagem. A viagem que começa nos sintomas e termina com a validação de uma ou mais causas raízes. Mas, ao contrário do exemplo da falta de luz, o normal é depararmos com muitas potenciais causas explicativas, as chamadas variáveis de entrada, que contribuem para a magnitude de um certo problema. E é este vasto número de causas, que às vezes chega a 80 ou mais, que pode tornar toda a análise longa e pouco eficaz. Vejamos, analisar analiticamente cada variável de entrada tornaria um projeto impraticável. Então é normal pontuar cada entrada numa escala de 0, 1, 3 ou 9, com base na própria intuição e experiência da equipa. Estes valores representam o nível de relação que deverá existir entre essa entrada e aquilo que pretendemos melhorar. Se a variável de saída for nível de sede, então todos sabemos que a variável de entrada água tem uma relação 9 com a variável de saída. Pelo contrário, a variável de entrada ler um livro não tem qualquer impacto no nível de sede e daí a relação entre elas ser zero. Esta mera classificação funciona por isso como um primeiro filtro, sendo perfeitamente normal acabar o exercício com 10 ou menos variáveis potencialmente explicativas. Agora, poderá a equipa cometer um erro em toda esta avaliação? É claro que sim. Daí a importância de se escolher os melhores a quando de um projeto de melhoria. Então, usemos um problema real para entender o que fazer com as variáveis que passaram este primeiro filtro qualitativo. Para isso, vamos ver esta situação, que é, para a aprovação do financiamento automóvel, é preciso reunir determinada documentação, garantir que está tudo conforme e que não há informação em falta. Para se explicar o elevado tempo de implementação do contrato, que é aqui o nosso problema, a equipa avançou com a hipótese de que a variável de entrada, informação incompleta, tem uma relação 9 com o tempo de implementação. Ou seja, quanto mais informação em falta, maior o tempo de implementação do contrato. Mas quem disse que existe mesmo essa relação? Em problem solving, pode estar toda a empresa a dizer que esta entrada é relevante e ajuda a explicar o mau desempenho do processo, mas até se provar com dados, tal não passará de um pressuposto. Por isso, antes de se começar a tomar ações e a fazer pesados investimentos para se reduzir a quantidade de informação incompleta, precisamos primeiro validar com um teste de hipóteses a existência dessa relação entre o sintoma e o problema. O teste é, pois, hipótese nula, o tempo de implementação é igual, quer haja ou não haja informação incompleta. A hipótese alternativa, o tempo de implementação é diferente quando há informação incompleta. Depois de se recolher uma amostra representativa e estabelecido, neste caso, um alfa de 10%, vemos que tanto em termos visuais como pelo valor P, se chega à conclusão de que os contratos incompletos demoram 30 dias mais em termos de mediana. E a probabilidade de estarmos errados nesta afirmação é de apenas 7%. Muito bem, mas correlação não implica causalidade e é desta última que andamos à procura. Por isso, o ponto 3 é mostrar pela lógica que existe causalidade entre o sintoma e o problema. E este ponto é especialmente importante sempre que a correlação se baseia num estudo observacional, o que foi o caso. Eu vou ler. Se, na ausência de certos documentos, há sempre um tempo adicional que se perde, desde quem detecta o erro, a quem o comunica, a quem é responsável por reparar o erro,
e os tempos de valor não acrescentado são acumulativos, então é totalmente possível que os restantes documentos que foram inicialmente submetidos e que respeitavam os prazos deixem agora de os respeitar. E se assim é, e se sempre que um documento ultrapassa um prazo é necessário ressubmetê-lo, então o tempo para a implementação dos contratos com documentação em falta são muito mais demorados, podendo-se entrar até numa espiral negativa. E convém sublinhar que certos documentos são sujeitos a prazos internos da financeira. Por exemplo, o comprovativo de morada não pode ter mais do que 3 meses. Portanto, agora que sabemos que o sintoma, os documentos em falta, são de facto relevantes para o tempo de implementação do contrato, vamos então fazer os 5 porquês e vamos fazê-lo com outra confiança e convicção. Então, porque existem documentos em falta do lado da financeira no decorrer da implementação do contrato? Porque há documentos que são entendidos pelo gestor de negócio ou pelo comercial como estando não conformes, não valendo a pena seguirem em frente no processo e serem enviados para a financeira. E porque são assim entendidos pelo concessionário? É simples, porque a comunicação entre o concessionário e o cliente não está ausente de ruído. Por vezes os documentos estão ok, mas o concessionário pensa que estão not ok. Por vezes os documentos estão not ok e o concessionário assim os classifica. E, finalmente, porque é que existe esse ruído entre as partes? Porque não está definido, preto no branco, o que é um documento ok e um documento not ok, tanto do lado do cliente, o ponto 2 do balão anterior, como do lado do concessionário, ponto 1 do balão anterior. Tornando tudo mais difícil a ponto de se conseguir entender se algo está certo ou errado. E com isto, será que já provámos a causa raiz? Nem por isso. No final dos 5 porquês, os efeitos previstos da causa raiz precisam ser verificados para com isso a validarmos. Uma causa raiz é validada sempre a partir dos seus efeitos previstos, mesmo que ela possa ser supostamente verificável. Por exemplo, alguém pode contestar e dizer que os estándares existentes são bons para avaliar se um certo documento está ou não conforme. Mas, deste modo, continuaríamos no mundo das opiniões. Concorda? É por isso muito mais rico, legítimo e interessante procurarmos pelos efeitos previstos da causa raiz. Neste caso, o pensamento foi o seguinte: se existissem standards muito claros na empresa, as pessoas do concessionário não teriam problemas em ajuizar a conformidade, mesmo para documentos básicos. O que nunca foi o caso para os poucos comerciais que foram sujeitos a um pequeno quiz. E se eles têm dificuldade neste tema, qual é a probabilidade de o comunicarem eficazmente aos seus clientes, esses próprios standards? Então, cá está, uma primeira prova de que os estándares atuais são insuficientes. Outro efeito previsto foi o de que os próprios clientes tinham que ir por uma segunda vez ao concessionário para submeterem um documento que se encontrava não conforme, o que é mais uma prova dessa má comunicação. Como ter a certeza disso? Bastou perguntar aos comerciais para se ouvir um claro sim. Por vezes, os clientes precisam trazer novamente o mesmo documento. Por isso, quantos mais efeitos previstos, independentes entre si, a equipa conseguir encontrar, mas tendo por base a mesma causa raiz, mais se corrobora, mais válida a causa raiz passa a ser. E é claro que para este caso a solução foi a de se desenhar melhores standards
com zero de investimento. Portanto, espero que tenhamos ajudado a clarificar de forma prática o processo de validação de uma causa raiz de um problema, algo que deverá ser bastante útil para qualquer black belt, mas também para qualquer engenheiro ou gestor em geral.